Olá pessoal, continuando o curso de processos estocásticos. Na aula passada nós fizemos uma apresentação, né, da disciplina, e nessa aula a gente pretende, né, motivar vocês para cursar, né, a disciplina processo estocástico. Aqui é um momento de reflexão, é uma música, né, de Caetano Veloso, Cajuína. Nela tem essa frase: existirmos, essa pergunta, aliás, existirmos, a que será que se destina? É uma pergunta fundamental, né, para nós seres humanos, mas que já está respondida, né, pela abelhinha, né, que está aqui. Ela não tem essa preocupação. Para nós humanos, né, a resposta, né, a essa pergunta determina o nosso comportamento, né, no universo. Bem, a questão importante, né, a ser respondida, né, nessa aula é: por que processo estocástico, né, para um curso de engenharia elétrica? Né, qual o motivo, né, de você cursar, né, processo estocástico? A gente vai tentar responder nessa pergunta. E o primeiro cara que tentou responder isso, né, está retratado aí desde 1904, que ele está nessa posição, né, pensando na resposta, né, a essa pergunta. Bem, brincadeiras à parte, né, esse aqui é o pensador, né, de Rodin, Auguste Rodin, um escultor francês. Aí ele pretendia retratar, né, com essa figura, era Dante Alighieri, né, o escritor, não é, pensando, né, sobre a sua monumental obra, né, a Divina Comédia, né. Bem, só por curiosidade, né, existem algumas réplicas, né, dessa estátua, e uma delas, né, está no Instituto Brenan, né, do Recife, né. Quem puder visitá-lo, é magnífico o instituto, né. Bem, formalmente, né, os objetivos dessa disciplina é o que está lá no plano de curso, né, é complementar, né, a disciplina de probabilidade e estatística, mas como um objetivo específico, né, tem dotar, né, o aluno, né, da capacidade de resolver problemas de engenharia que envolvam, né, grandezas aleatórias. Essa é a ideia, né? Começando, né, com o que é uma teoria, né? A teoria matemática normalmente é uma teoria abstrata, né? E vários alunos, né, dizem: professor, processo estocástico, né, é muito abstrato, não consigo entender. Mas a abstração em si, né, a gente quer desmistificar um pouco, ela é importante. Até eu acredito que a humanidade, né, se desenvolveu por causa dessa capacidade, né, de abstrair. Bem, vamos dar só um exemplo, né? Duas laranjas, né, mais três laranjas formam cinco laranjas. Dois livros mais três livros, né, formam cinco livros. Dois mais três, 2 mais 3 é igual a 5. Mas 5 o quê? 5 qualquer coisa. Você não precisa mais do livro, nem precisa mais das laranjas para fazer a conta, né? Então é uma abstração, né? Uma abstração forte, não é? Bastante simples, né? Mas que, como é importante para a teoria, você não precisa mais do objeto, né, para fazer a conta. Então, quando alguém disser a você que processo estocástico é muito abstrato, legal. Isso quer dizer que ele pode ser usado, né, para várias aplicações.
Bem, a teoria matemática, né, para o caso de engenheiro, né, ela quer resolver, né, problemas concretos. Então é necessário a gente entender a relevância, né, dessa teoria matemática de processo estocástico, né, o poder que ela tem e as suas limitações. No caso, por exemplo, a gente vai quase estar limitado a processos que a gente chama de processos estacionários. E as ferramentas, né, que ela usa. Né? No caso, por exemplo, no processo estocástico, usa como ferramenta, né, probabilidades. Probabilidades é imprescindível para você como entender, né, essa teoria. Né? Bem, continuando, né, uma definição, né, de probabilidade para engenheiros. Engenheiro vê a matemática, né, como uma ferramenta. Né? Então, a probabilidade seria uma ferramenta, né, matemática usada para entender e descrever os efeitos, né, de aplicações não determinísticas. Né? Além do mais, podia colocar assim, projetar aplicações não determinísticas também. Bem, elas sempre carregam implicações financeiras. Né? Então é interessante, né, saber um pouco de probabilidade, porque sempre tem uma perda ou um ganho, né, quando você tem probabilidades. Por exemplo, né, se você tem que o verão, né, vai ser muito quente, provavelmente as empresas que vendem cervejas, né, vão aumentar a sua produção. Por quê? Porque tem essa previsão, né? Então carrega, né, uma implicação financeira. Né? Se a previsão for correta, né, então eu vou me dar bem. Então tem um ganho, né? Isso aí, se ela não for correta, né, tem uma perda. E isso vale, né, para outros exemplos também. Ela surgiu, né, veja que surgiu na Renascença. Um aristocrata, né, ele contratou Pascal para desenvolver um método, né, no jogo de cartas para minimizar, né, os riscos financeiros, né, ou maximizar, né, os ganhos, né, financeiros no jogo, né, de carta. Então o Pascal fez um estudo, né, e daí junto com Fermat ele trocou muitas cartas, né, com Fermat e surgiu, né, formalmente, né, a disciplina, né, de probabilidades. Então, o nosso interesse, né, em probabilidade é maximizar, minimizar as perdas ou maximizar, né, os ganhos. Evidentemente que é de aplicações não determinísticas, né, na engenharia elétrica. Né. Bem, para o caso nosso específico. Né. Bem, o que seriam os sistemas aleatórios? Né? Sistemas aleatórios são os sistemas, em princípio, que tenham entradas aleatórias, por exemplo, né, os alunos para o professor. Os alunos são entradas aleatórias. Né? Eu não sei como vai ser o comportamento de vocês antes de tê-los, né, como alunos. Bem, eles podem ter entradas determinísticas, mas se comportam aleatoriamente. Isso pode ser feito o contrário, né? O professor para o aluno. Eu particularmente me acho determinístico, né? Mas para vocês eu posso ter um comportamento, né, aleatório. Ou são muito complexos, né, para serem descritos, né, com precisão. A gente podia pensar nesse caso como os alunos e os professores juntos, né? Isso aí é bastante difícil, mas um outro exemplo é o sistema meteorológico, né? Ele é muito, muito complexo para você descrever, né, com precisão.
mas pode ser também uma combinação de todos os itens acima, né? Então, alguns exemplos desse sistema. O primeiro seria os sistemas de comunicações. Ele tem praticamente todos os três exemplos. As entradas são aleatórias, ou seja, a fonte de informação é aleatória. Não é, o meio de comunicação, o próprio sistema, né, é também aleatório, né? Então, e muitas vezes é difícil descrevê-lo analiticamente, né, o sistema de comunicações. Então vocês praticamente só tem um modelo, né, probabilístico, né, desse sistema. Então é uma reunião, né, dos três das três partes, né, que compõem, né, um sistema aleatório. Outros exemplos seriam computadores. Os computadores você pode vê-los como determinísticos, né, mas as entradas, né, dos computadores são completamente aleatórias. Os servidores de streaming também, né, as entradas são aleatórias. Né. Os sistemas de segurança, né, isso é importantíssimo, cada vez está mais importante, né, essa parte de segurança, né, como você faz análise, né, de segurança. Redes de computadores, aqui também pode ter a mesma coisa dos sistemas, né, de comunicações. Os sistemas de distribuição, né, de energia também, né, são as entradas, né, são aleatórias. Os sistemas de navegação também. O movimento, né, de placas tectônicas aqui é interessante porque são os terremotos, né, a gente não tem como prever um terremoto a menos de 5 minutos, por exemplo, dele ocorrer. Então não dá tempo de fazer nada, né, de avisar, né, a população que vai ocorrer um terremoto. Ele simplesmente ocorre e no máximo a gente tem a ideia de que ele vai ocorrer 5 minutos antes, né, e isso é muito pouco. Então é um sistema, né, muito complexo, né, para ser descrito deterministicamente. Bem, o sistema meteorológico também são sistemas muito complexos. O sistema de saúde, né, como a gente está vendo aqui com a pandemia, é um sistema aleatório. As entradas, né, são aleatórias e elas são importantes, né, por exemplo, né, saber qual é a taxa, né, de leitos, né, de ocupação, né, taxa de ocupação de leitos, para você determinar, né, o tamanho, né, por exemplo, de um hospital, né, quantos leitos a gente precisa, né, no hospital. E o comportamento, né, do mercado financeiro, isso é importantíssimo, né, para quem lida com o mercado de ações e outras coisas, né, isso aí você ganha ou perde dinheiro, né, aqui. Então são esses vários exemplos, né? Então essa disciplina, né, a ideia da disciplina é ajudar você, né, a entender o funcionamento desses sistemas que a gente viu aí os exemplos, né, que tenham componentes aleatórios, né, analisar e projetar tais sistemas também. Um exemplo, dois exemplos na realidade são os preditores, né, e os estimadores, que é o que a gente pretende fazer, né, no final do curso. É você projetar esses dois elementos aqui. Bem, a relação, né, de processo estocástico com vários tópicos, né, da engenharia. Em sistemas de comunicações, o ruído, né, é modelado como um processo estocástico. A recuperação de sinais, os sinais chegam, né, de maneira aleatória e a gente quer recuperar, né, o sinal que foi enviado. Os protocolos, o desempenho de redes, né, tá tudo dentro de sistemas, né, de comunicações. O processamento de sinais está no final está ligado, né, com o sistema de comunicações.
que é filtragem, estimação, detecção e predição, né, de sinais. A distribuição de energia, né, predição de carga, sistema de proteção, fabricação, né, de semicondutores, processo de difusão, confiabilidade, a vida útil, né, dos semicondutores, e em robótica, por exemplo, né, principalmente os robôs autônomos, né, que a gente tem agora, os carros autônomos, seria um belo exemplo, né, de tópico relacionado, né, com essa disciplina, processo estocástico. Bem, aqui são os créditos, né, da figura da foto, né, do Rodin, certo? Então a gente pode ser usado, né, não tem problema nenhum. Então bem, terminando essa aula, né, na próxima aula nós começaremos, né, a fazer uma revisão, né, sobre probabilidades, no sentido até de estabelecer, né, a anotação que vai ser usada. Então, até a próxima aula.